Boa noite aí, meus queridos. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Encham vocês aí com o Espírito Santo. E cá estamos nós aqui, né? Para mais uma vez estudarmos aí a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração breve. O estudo de hoje aí será sobre Apocalipse, né? Nós iniciamos aí falando sobre a estrutura do Apocalipse, quiasmos e método de interpretação. E agora a gente já vai para interpretação efetiva, né? Começando pelo capítulo 1. Oremos. Querido Deus eterno Pai, pedimos que o Senhor nos batize com teu Espírito e nos ilumine o entendimento para a compreensão melhor da tua palavra. É o que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bora lá. O som tá bom aí, né? Tá sim. Perfeito, então. Bem, estudo 59, Apocalipse 1. Bora lá. A ideia é fazer um estudo do Apocalipse sem medo, né? O povo tem medo do Apocalipse, aí você caminha na sociedade, aí o povo fica apavorado com o Apocalipse, quando o Apocalipse é uma bênção, né? O Apocalipse, ele foi escrito em grego, né? E aí na tela nós temos as letras gregas, em preto nós temos as letras maiúsculas, e em azul nós temos as letras minúsculas, né? Você vai ter alguma diferenciação, por exemplo, aqui, né, no sigma, que é o S maiúsculo, S minúsculo, e aqui é o final. Aqui é no meio da letra, e aqui é o final, tá? No hebraico, nós temos essa mesma característica, né, mas tem umas 5 letras, né, já no hebraico, que tem essas letras, né, o men, o nun, né, são letras que vai ter a forma final, né, o kaf, e outras, né, mais outras duas aí. E essa a letra, né, com que nós temos aí o Novo Testamento, né, escrito aí o Novo Testamento. Aqui nós temos um mapa fonético, né, então ele coloca lá, por exemplo, a letra maiúscula e começa com a segunda minúscula, aí ele vem aqui o nome da letra, né, alfa, beta, gama, delta, epsilon e assim vai. Aí ele vem a transliteração, como é que se pronuncia isso no português? Então, isso aqui se pronuncia assim, alfa, beta, beta e tudo mais, né? Gama, enfim. E o valor dela, o que ela equivale no português, né? Então, alfa é o A, o beta é o B, o gama é o G, mas G em gato, nunca G de girafa. E assim sucessivamente. Esse eta aqui, que é um H, né, no desenho, mas parece um N minúsculo e tem som de E, né? O teta, que tem som de TH no inglês, né? Tipo think, né? Those. O iota, que é um I, capa, e assim sucessivamente, né? É com essas letras aí que é escrito. Aqui eles colocam um exemplo de uma palavra, né? Que começa com essa letra e a tradução dessa palavra aí, né? Então é interessante a gente dar uma olhadinha num mapa como esse, já vimos aí numa aula de grego aí anterior, né? Que a gente trabalhou então esse aspecto aí. Aí, ao nós escrevermos Apocalipse, que é o nome do livro, eu joguei ali no Google Tradutor, né? Então você coloca lá o idioma grego, coloca português. E aí você escreve Apocalipse, tá? Que é o alfa, pi, ômega, capa, alfa, de novo, lambda, o y, né? O psi e o re. Então, Apocalipse, você vai ver a tradução, que a tradução é revelação. Então, isso é muito importante para o estudo do Apocalipse, porque o povo tem muito medo do Apocalipse e tudo mais, quando na realidade o próprio título do livro significa revelação. Deus não está querendo ocultar, Deus está querendo se manifestar, Deus está querendo mostrar, Ele não está querendo esconder. E outra coisa também, nós
somos pessoas que queremos saber das importantes coisas de Para Deus. subir, é. E no Apocalipse, a gente verifica que Deus está se manifestando, está mostrando para nós determinadas verdades que são importantes para a vida da igreja, né? Como toda a Sagrada Escritura. Então, Apocalipse significa revelação, como a gente consegue ver. Deus, ele nos deu o Apocalipse como revelação e não como um livro de compreensão inatingível, né? É um livro ininteligível. Não, não é assim o Apocalipse. Ele foi dado para que nós pudéssemos entender. Agora, se é para revelar alguma coisa, por que que Deus deu um livro que está escrito mormente em símbolos? Bem, porque você vai pensar assim, poxa, se o livro é para revelar, quanto mais claro ele escrever, é melhor. E isso é um fato. Mas o Apocalipse, ele não é escrito assim. O Apocalipse é escrito em símbolo. Como é que a gente pode entender que um livro que quer revelar algo vem escrito em códigos, em símbolos, em metáforas, né? Como é que a gente pode entender a causa do Apocalipse ter sido escrito dessa maneira simbólica, né? Bem, vamos lá entender melhor isso aqui, ó. Símbolos, eles só fazem sentido quando o seu código significativo é conhecido previamente pelo receptor. Então, por exemplo, muito provavelmente você não deve conhecer nada desses pictogramas aqui. Eu nem sei se é chinês, se é japonês, parece que é o japonês, né? O kanji, não sei. Mas pode ser japonês, chinês, eu não sei o que é isso aqui, eu não sei o que significa. Então, ao eu ver esses símbolos, eles não fazem sentido nenhum para mim. Mas quando você vê esse símbolo aqui, você já sabe o que é o WhatsApp, né? É um aplicativo para celular, de conversa, muito bem divulgado, difundido, quase todo mundo tem. Então veja só que os símbolos, eles só fazem sentido quando você conhece o que ele representa, o que ele significa. E o Apocalipse, ele é escrito para 7 igrejas, primariamente, para 7 igrejas ali na Ásia. E essas igrejas, que eram comunidade judaico-cristãs, elas tinham conhecimento das Sagradas Escrituras e, por isso, elas estavam familiarizadas com os símbolos que foram empregados no Apocalipse. Então, é mais ou menos assim. Vamos supor que eu escreva uma carta aí para a Elisa, lá na Argentina, aí, né? A Elisa aí que vai ser nossa médica. Eu escrevo uma carta para a Elisa e eu digo assim, ó, Elisa, estudar o livro de Mateus é mamão com açúcar. Então, ao eu escrever esse símbolo para a Elisa, eu tenho consciência de que a destinatária, a Elisa, ela tem conhecimento desse vocabulário, desse tipo de comparação. Que mamão com açúcar quer dizer fácil. Então, entenda, João tinha consciência, e Deus também, que o seu povo tinha conhecimento dos símbolos, e não somente. A palavra de Deus era o meio pelo qual esses símbolos poderiam ser traduzidos. Então, todo aquele que conhece a palavra de Deus, ele tem habilidade para entender o Apocalipse, pelo menos os seus pressupostos básicos, iniciais. Vamos lá compreender melhor isso que eu quero passar. O Apocalipse ele foi escrito numa época complexa, em que o cristianismo estava sendo perseguido, ano 95, 96 da era cristã, né? E como Deus tinha muito a dizer de Roma, o Apocalipse fala muito de Roma, nós vamos verificar isso aí, Deus resolve dar o livro
em forma mais de símbolos, só que eram símbolos conhecidos pelo seu povo, a fim de que só compreendesse o livro quem já fosse servo de Deus. Então, ele serve em duas áreas muito importantes. A primeira, os símbolos eram conhecidos do seu povo, e quem conhecia a escritura também podia entender. Segundo, proteger a mensagem do livro, que fala muito de Roma, do Império Romano, que era dominante naquela época. Então, essa é a causa do livro ter sido escrito em símbolos, para proteger o livro, a mensagem, a comunidade que tem aquele livro com aquela mensagem. E segundo, eles poderiam entender porque eles já tinham conhecimento prévio dos símbolos ali empregados. Questão do santuário, questão do cordeiro morto, questão de anjos, enfim, questão e vários outros aspectos que é empregado ali no livro, né? Só que ele falou que que o Apocalipse foi escrito para os seus servos. O que quer dizer aí seus servos, né? Vamos lá. Apocalipse 1, verso 1 diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, veja, o livro é uma revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos, né? Então, o livro é destinado aos servos de Deus. Esse texto nos mostra que o remetente é o Pai, né? E aí ele faz o evangelho de Jesus Cristo, que passa para o seu anjo, que vai para João e que chega às 7 igrejas, né? Onde estão esses servos de Deus. O Pai é o remetente, é aquele quem vai dar a mensagem, porque diz que é o Pai que revelou, né? Aí o que é interessante? A mensagem do livro é sobre Cristo, tá? Então, Cristo é o conteúdo, porque é revelação de Jesus Cristo. O que o Pai está revelando? Ele está revelando Jesus Cristo. Quem ele é, sua obra, né? Nós vemos também que Jesus Cristo, além da mensagem, ele faz parte da mídia também. Então, vamos explicar aqui mais ou menos o que eu quero dizer para vocês. Toda vez que a gente tem que transmitir uma mensagem, a gente usa um destinatário, a mensagem, que ela vem através, né, de alguma mídia, e tem um receptor. Então, o que acontece? Ó, o pai está revelando. Só que para o pai revelar para os seus servos, que são os destinatários, ele usou algumas coisas que estavam aqui no meio. Por isso que eu chamo de mídia, aquilo que está no meio. E aí você vai verificar quem foram as mídias, né, das quais Deus se falou para que a mensagem pudesse chegar. Então você vai ver que é o filho, o seu anjo, porque o pai da mensagem é o filho passa para o seu anjo vem trazer a João, né? E João agora passa às 7 igrejas, né? Então a gente vê aí as mídias aí, né? As mídias são essas aí. E as destinatárias eram as igrejas, né? As 7 igrejas ali na Ásia. Bem, logo, para que a gente possa compreender melhor aí o Apocalipse, né? É necessário que... Espera que tem alguém com um áudio aberto aqui. Pronto, já era. É necessário que antes... é necessário ser antes um servo de Deus. Então, para compreender o Apocalipse, é necessário ser um servo de Deus. Por quê? Porque o livro foi escrito para os seus servos. O que isso quer dizer? Alguém que lê e ouve a palavra de Deus e se submeta à vontade do Senhor. Isso é que é ser servo de Deus. Alguém que lê e ouve a palavra de Deus e se submete à vontade do seu Senhor. Então, isso aqui é interessante, porque a gente começa a ver que o Apocalipse não é escrito para todo mundo. Nem para todas as pessoas na igreja. Mas apenas aquelas pessoas na igreja que leem a Bíblia, estudam a Bíblia e se submetem à vontade do Senhor.
Porque o livro é escrito aos seus servos. E quem é que serve a Deus? Quem serve a Deus é quem estuda a palavra, seja por leitura, seja por ouvir, e coloca em prática as orientações. Então, o Apocalipse é escrito para esses. E, em extensão, chega até nós. E aí eu faço uma pergunta: como é que está a sua leitura diária da Bíblia? Tem gente que passa muito tempo sem ler a Bíblia, sem estudar. E aí não recebe aquelas orientações maravilhosas para a vida espiritual, aquele alimento, aquele pão que sacia a alma. E também não está muito atento às orientações de Deus. Porque toda vez que você busca, ainda que você já conheça aquela passagem, você vai ler os 10 mandamentos. Você lembra lá, não adulterarás, não falar mal do testemunho, não, guarda o sábado. Você traz à memória as coisas que Deus requer de você. Então é super importante que a mensagem do Apocalipse não é para qualquer pessoa. É para quem quer ler e ouvir e colocar em prática a mensagem, porque esses são os servos de Deus. Foi a esses que o livro foi escrito, né? É para esses, para alcançar esses aí, né? Para compreender o Apocalipse é necessário ser antes um servo de Deus, isto é, alguém que tema a Deus, alguém que ore a Ele, alguém que obedeça de coração, conheça a Bíblia. Por quê? Porque os símbolos neles empregados só podem ser decifrados pelo conhecimento que a própria Escritura nos oferece de antemão. Convido-o, então, a orar e atentar para a própria Escritura. Isso é bastante interessante. Só vai ter compreensão do livro do Apocalipse aqueles servos que fazem o quê? Estão constantemente estudando as Sagradas Escrituras e obedecendo a Deus. Essa ideia de você estar estudando constantemente é comunhão. E Deus vai te orientando à medida que você obedece. E o Espírito Santo vai abrir o seu discernimento para que você possa compreender os eventos finais em associação com o Apocalipse. Só que agora, se você não lê a Sagrada Escritura, você não conhece. Se você não conhece as Sagradas Escrituras, você não pode traduzir os símbolos apocalípticos que ali estão. Os símbolos neles empregados são tirados mormente de todo o Antigo e Novo Testamento. Por isso é muito importante que a gente tenha uma compreensão da Bíblia como servos de Deus, para que o Apocalipse fique uma mensagem mais clara para cada um de nós, tá? Então, ore e estude, canetaiado. Nada de ficar aí só caboclo escancarada, né? Esperando aí a morte chegar, né? Como diz aquela música mundana. Apocalipse foi escrito numa época complexa, como nós já vimos, né? O povo de Deus sendo perseguido e tudo mais, né? Então, como Deus tinha muito a dizer de Roma, resolveu falar em símbolos conhecidos de seu povo, a fim de que só compreendesse o livro quem fosse servo de Deus, e servo de Deus é aquele que estuda a palavra de Deus aí, correto? Então vamos lá para a compreensão da primeira visão descrita ali no livro do Apocalipse, tá? Bem, na primeira aula sobre Apocalipse, nós estudamos estrutura. E nós vamos usar aqui a estrutura apresentada por Kenneth Strange. Vocês viram ali que foram apresentadas ali a visão do Kenneth Strange e também a do John Paulin. E eu falei para vocês que eu gostei mais da John Paulin, achei interessante demais a John Paulin. Mas a visão estrutural majoritária dentro do Adventismo é essa de Kenneth Strange. Então nós vamos usar essa visão como base, né, para os nossos estudos aqui do Apocalipse, tá? Então o que eu coloquei aqui em amarelo é a parte que a gente vai considerar hoje, tá? Essa parte aqui, ó, né? Cena de introdução vitoriosa com o cenário do templo, que vai do capítulo 1, do versículo 10b até o 20b. Mas a gente vai mencionar tudo, né? Do verso 1 até o verso 20. Todo o capítulo 1 hoje, tá? Mas é essa parte aí que a gente vai acabar estudando, que é a parte da cena aí de introdução. O Apocalipse, ele começa com o prólogo, né? E o prólogo, ele vai de Apocalipse 1, verso 1, até Apocalipse 1, verso 10. Um momentinho só.
que quer dizer isso aqui, ó? Apocalipse 1, verso 1 a 1, 10a. Quando eles colocam assim esse azinho, é porque o teólogo ele vai dividir o versículo em duas partes. Então, A é a primeira parte. E depois B vai ser a segunda. Então, o prólogo ele vai para Kenneth Strand, né? Porque tem outros que vêm de modo diferente, John Pauline vê diferente. Então, vai do versículo 1 até o versículo 10, a primeira parte do versículo 10. Por isso que ele põe 10a, tá? E olha só o que ele vai tratar ali no prólogo. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo. Ok. Essa revelação de Jesus Cristo, ela pode ser entendida de duas maneiras. Revelação de Jesus Cristo, ou Cristo revela o conteúdo do livro, ou o conteúdo do livro revela Jesus. Eu não sei se eu me fiz claro. É que a revelação de Jesus Cristo pode ser uma revelação que ele está dando. É que nem assim, a aula do Éder. É eu que estou dando a aula. Então, a revelação de Jesus Cristo seria Cristo que faria a revelação. Agora, pode ser que essa revelação de Jesus Cristo, ao invés de ser Cristo revelando, é uma revelação sobre ele, a respeito dele. Ô, Éder, Pois não? eu poderia arriscar, pelo conhecimento que nós já temos, que talvez fosse mais um hibridismo, né? Ou seja, um pouco de cada coisa do que você falou. Eu acho que tá as duas coisas. Ele revela aquilo que precisa para os últimos dias, né? As mensagens específicas para a verdade presente, e também Jesus Cristo é revelado na própria revelação. Eu acho que eu fosse arriscar, eu diria que as duas coisas ao mesmo tempo. Contra a tarja preta, cara, é o negócio do zoom. Eu tenho que mexer na estrutura aí, tá? Então fica ali em cima ali. Mas quando precisar, quando for alguma coisa importante, eu tiro lá da frente, tá? Wesley, muito bom o seu comentário. De fato, Wesley, as duas coisas têm a ver. Mas eu vou salientar uma delas como mais principal, como mais importante, como a principal. Por quê? O livro diz que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Parece que quem está dando não é Jesus Cristo. Parece que quem está dando é o Pai, uma revelação de Jesus Cristo. E Deus deu para o Filho para que ele pudesse mostrar aos seus servos. No ato de mostrar aos seus servos, acaba Cristo sendo revelador também. No entanto, me pareceu mais forte essa ideia de que eu não sei se vai acabar o tempo em 40 minutos, eu não sei, apareceu um negócio na minha tela aqui. Vamos correr. Se acabar o tempo em 40 minutos, a gente, né? Eu nem sei quanto tempo estou usando aqui já. Mas vamos Eu lá, vamos acho correr. que você recebeu mais minutos, tempo ilimitado. Ah, é? Eu li as pressas aqui, eu nem vi aqui, eu vi que só 40 minutos, eu me lembro que era 40 minutos, mas vamos lá. Onde é que eu estava? Esqueci. Então, Wesley. Então, ao interpretar, eu vi como mais forte a ideia de que o pai está dando uma revelação... Acho que não está mais gravando. Tá sim, tá sim. O pai está dando uma revelação para Jesus Cristo sobre ele, para que ele mostre aos seus servos. A Wesley saiu e chegou agora, né? Então, Wesley, eu estava mencionando esse aspecto. 41. O aspecto é o seguinte: o livro começa dizendo que revelação de Jesus Cristo, que o Pai lhe deu. Então, parece que o revelador é o Pai. Se o revelador é o Pai, então não é Cristo que está revelando,
né, nessa interpretação? Seria o Pai que está dando para Cristo a mensagem que é sobre ele para que ele pudesse dar aos seus servos. É nessa perspectiva que eu vou agir. Embora eu compreenda que se a revelação é de Deus, está vindo do Pai, mas ela passa para Jesus, para que ele passa para os seus servos, Jesus faz parte do meio de revelação, né? Então, Jesus acaba sendo revelador também. Contudo, eu trabalharei com a ótica de que mais forte é a ideia do conteúdo do livro revelar Jesus. E isso é muito interessante porque você vai ter também Ellen White falando de Jesus Cristo como centro de todas as escrituras, inclusive o Apocalipse. Todas as Sagradas Escrituras, inclusive o Apocalipse, será mais bem compreendido se nós conseguirmos enxergar como centro do livro o próprio Senhor Jesus. Assim, nós vamos usar essa perspectiva aqui, ó. O conteúdo do livro revela Jesus. Se eu estiver certo nesse aspecto, significa que Deus deu o livro de Apocalipse para que nós entendamos o ministério de Cristo após sua ascensão. Para que nós entendamos o processo que há de se desenvolver na Terra relacionado às questões que estão acontecendo no céu. Nesse sentido, a gente vai ter a seguinte coisa aqui, né? Os evangelhos são como capítulos iniciais do Apocalipse. Porque os evangelhos também é uma revelação de Jesus Cristo. É a revelação das boas novas de salvação. Então, o Apocalipse podia ser colocado como uma continuação dos evangelhos. Porque os evangelhos tratariam da vida, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Já o Apocalipse seria um livro colocado em seguida como continuação do ministério de Cristo, como continuação do trabalho de Cristo. Não sei se me fiz claro, mas é como se o Apocalipse fosse continuação dos evangelhos. Evangelho, vida, morte, ressurreição, ascensão de Jesus, e o Apocalipse é continuação da história de Jesus, o que ele está fazendo no céu. E aí é interessante esse aspecto. É interessante esse aspecto por quê? Porque Apocalipse, capítulo 14, ele fala de um anjo que voa pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. E o que acontece é que esse evangelho eterno, ele trabalha coisas que não estão somente nos 4 evangelhos. Ele trabalha coisas também, questões que estão ali no Apocalipse, que nós precisamos ensinar. Sobre a besta, sobre a sua imagem, sobre o juízo, entre outros aspectos, que não são precisamente a temática ali dos 4 evangelhos, né? Então, em suma, o Apocalipse seria uma continuação, uma complementação dos evangelhos, uma continuação deles, né? Vamos verificar se isso tem alguma razão de ser. Apocalipse 1, verso 3, ele diz que a pessoa é bem-aventurada. Bem-aventurado quer dizer feliz, né? Feliz. Bem-aventurado é feliz, sortudo da vida. E ele diz: feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras dessa profecia. Então, o livro ele é dado para ler, para ouvir e para ser praticado, né? Ou seja, o livro tem a ver também com procedimentos, instruções e procedimentos. Vamos lá. Albert Barnes, teólogo, ele entende o seguinte, que aquele que lê significa assim, ó, que aquele que lê era o líder alfabetizado que fazia a leitura pública das palavras ali aos ouvintes, que em sua vasta maioria eram analfabetos. Bem, pobre nunca teve vez. E na antiguidade não era diferente. Era bem pior que hoje. A escola pública, ela surge com Lutero e Philippe Melanchthon.
esses camaradas criaram a escola pública para ensinar a língua para o povo ler, para eles lerem as Bíblias com seus próprios olhos, não depender dos padres. Então, a escola pública nasce na cabeça dos reformadores, reforma protestante. Estamos falando aí de 1530, 1535, aí esses caras começaram com essas ideias, que eu me lembro, né? Talvez um pouco antes, talvez um pouco depois, mas é nessa faixa aí. Então, olha só que coisa interessante. Na época bíblica, não tinha escola para pobre. E nem tinha escola para rico. Na realidade, os ricos aprendiam em casa, pagava lá um tutor. Você vê isso muito na Grécia lá, por exemplo, o Aristóteles era o tutor de Alexandre o Grande, né? Então, entenda, lá você tinha um tutor, né, o pai da Gogos, né, que ia lá e doutrinava a criança para aquela família abastada, mas os pobres da igreja, meu irmão, não tinha isso. A igreja cristã era formada maiormente de pessoas pobres. Então, a maioria da igreja era analfabeta. Assim, segundo Barnes, quando João diz bem-aventurado é o que lê, ele está se referindo a um líder da igreja que fazia a leitura pública da palavra de Deus. Então, em outras palavras, está dizendo assim, bem-aventurados são os líderes da igreja. E se você é líder da igreja, sinta-se agraciado, né? É assim que Jesus pensa. Feliz é aquele que está lá na comissão, enfrentando os ranca-rabo. Galera, é aquele que está à frente. Eu acabei de entrar em contato com um amigo meu aqui, é pastor em Rondônia, né? Pastorzaço lá, tremendo. Ele virou até MIPS lá. E esse menino, Clodoaldo, ele acabou de me mandar uma mensagem. Cara, tô aqui numa missão. A cidade de Cacoal se encheu com as chuvas lá, né? Aí os rios encheram lá. Sabe aquela região do norte ali é água para arrebentar, né? E é um terreno alagado, né? Então, inundou muito ali a cidade. Mostrou uma foto de cima ali, uma tristeza, né? Então, ele está lá fazendo o trabalho. Então, feliz é o líder que está liderando essa coisa aí. Feliz é o líder que está trabalhando para a salvação das almas e para também o cuidado das necessidades das pessoas aí. Elas vão conhecer Jesus por meio desses líderes. É o que João está falando no Apocalipse, segundo Barnes. O que mais que Barnes fala? Ele diz também, feliz ou bem-aventurado é aquele que ouve. João agora se dirige à igreja que era mormente constituída de analfabetos. Então ele fala, feliz não é só aquele que lê o líder da igreja. Feliz é o membro da igreja. Então, feliz você que é membro da igreja de Cristo Jesus. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é feliz. É o que ele está se referindo. Mas ele não fala, ele não para por aí, né? Ele vai mencionar também aquele que pratica. João assevera que o livro não é escrito para todos os líderes, nem para todos os membros da igreja, mas apenas aos que obedecem à orientação divina, isto é, aos seus servos nestas igrejas, os reais destinatários da carta. Isso é top. A carta é escrita para os seus servos. Aí ele fala dos líderes e fala dos membros. Mas João, ao dizer que é servo, ele está dizendo que o Apocalipse não é para todo mundo. Ele está falando assim, é só para aquele que serve. Os filhos do capiroto dentro da igreja, para eles não vai fazer diferença. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual o interesse que você tem devotado ao estudo de Apocalipse? Nenhum? Por quê? Você não é servo? É? Queridos, o livro Testemunhos para Ministro, ele fala que vai haver um revivamento na igreja pelo estudo de Apocalipse e Daniel. Olha, eu não sei se tem a ver com o estudo do Apocalipse. Mas desde que vocês me deram os livros, aquela coleção de livros, comecei a estudar. Tá lentamente estudando, mas eu estou estudando. E, queridos, eu no meu trabalho, eu estou numa alegria tremenda. Houve um revivamento na minha vida, meu irmão. Revivamento. Tremendo. Eu tô lá trabalhando, eu tenho uns colegas, e os colegas falam assim, ó, o colega, olha, não trabalho de manhã, não.
Aí eu olho e falei assim, rapaz, mas eu trabalho. Eu tô indo para lá 10 da manhã, saindo de lá 11 da noite. É lógico que eu não tenho vida mais, né? Mas, queridos, é benção, é benção. Você entrar, por exemplo, eu dou estudo numa casa da mulher lá que tá com 6 filhos, 2 filhos autistas. Tem um filho autista dela que é maior do que eu, e a mulher é bem menor que eu e magrinha. E você entrar na casa dela, ensinar a mulher a ler, ensinar a Bíblia para ela. Tô dando curso de saúde e emagrecimento. Daqui a pouco eu vou fazer um curso como deixar de fumar. Ensinando a Bíblia pro povo. Tô com 80 pessoas estudando a Bíblia, mas eu quero mais. Eu tenho ainda espaço para uns 10 horários, eu quero mais. Eu quero me lascar no campo. Não sei, será que isso aí não é por causa de que eu comecei a estudar Apocalipse para poder passar para vocês? Queridos, experimente um reavivamento, então, pelo estudo do Apocalipse. Não para nisso aqui que eu estou mostrando para vocês, não. Vai ler, vai estudar, vê os vídeos lá do Luiz Gonçalves, do Paroski, do John Paulin, do Stefanovic. Enfim, comece a se aprofundar, porque isso é bênção. E Deus ele vai abençoar a sua vida aí por meio do estudo desse livro. Prosseguindo aqui. Olha esses textos do Espírito de Profecia. Esses textos eles vão falar sobre essa questão de nós não sermos simplesmente da igreja, mas nós de sermos a igreja. Olha o que diz aqui, ó. Não atingimos o padrão do cristianismo por meramente professarmos a Cristo e termos o nome no livro da igreja. Não adianta você ser um adventista do sétimo dia, Deus não quer isso, Deus quer mais. Deus quer que você viva como um adventista. Devemos ser individualmente obreiros de Cristo, trabalhar por Jesus, para salvar as pessoas. Mediante esforço pessoal, mostrarmos que estamos conectados com Ele. Tem que se esforçar. Ter o nome no livro da igreja não vos faz cristãos. Ou unir-se à igreja, conquanto seja um ato importante e necessário, não faz de uma pessoa um cristão, nem lhe assegura a salvação. Não nos é possível garantir-nos um título ao céu, pelo fato de termos o nome escrito no livro da igreja. Quando o coração se acha alienado de Cristo, devemos ser fiéis representantes seus na terra, trabalhando em concerto com ele. Foi exatamente nesse viés que João escreve: feliz é o que lê, ou seja, feliz é o líder. Feliz é o que ouve, ó, feliz o membro da igreja. Mas não é qualquer líder nem qualquer membro da igreja. É aquele que obedece à palavra. Se você não está obedecendo a palavra, meu irmão, se você não é servo de Deus. E olha, querido, nós não temos 3 vertentes, não. Ou você serve a Deus, ou é do maligno. Está escrito no Grande Conflito. Aquele que não é um verdadeiro seguidor de Cristo é servo de Satanás. Diz assim o livro do Grande Conflito. Eu vou ver se jogar no grupo, aquele momento do grupo lá, eu vejo se eu acho aqui o texto e mando para vocês. Então é super importante a gente servir a Cristo de verdade. Esse é o chamado que o Apocalipse nos faz. Do versículo 4 até o 6, ele faz a saudação. E a saudação é assim, ó. Aquele que era, quem é que sauda? Aquele que era, é e que há de vir. E esse aí é Deus o Pai. Ué, por que eu sei que é Deus o Pai? Porque no mesmo contexto ele está mencionando o Filho depois. Aí ele fala os 7 Espíritos e Jesus Cristo. Aí eu coloquei aqui a opinião de José Carlos Ramos. José Carlos Ramos não menciona mais, deve ter aposentado, faz muito tempo que eu nem ouço falar dele. Sumiu, né? Mas enfim, José Carlos Ramos foi professor no NASP por muito tempo. O cara ensinava Apocalipse, gente boa, tal. E ele menciona que esses 7 espíritos, tá? 7 espíritos de Deus, no livro do Apocalipse, é um símbolo. E ele trabalha como um símbolo da plenitude do Espírito. Ou seja, esses 7 espíritos sejam uma representação do Espírito Santo. Tá? É uma fala muito interessante, boa para se considerar. E se o é assim, o que é interessante é que ele coloca como
o remetente, como saudador do livro, não só Deus o Pai, ele coloca lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque você vai ver aquele que era, que é e que há de vir, que era o Pai. Você vai ver o sete Espíritos, que seria o Espírito Santo. E você vai ver Jesus Cristo, que é o Filho. Então, ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo é quem está saudando o povo, né? É aquele negócio da igreja lá que Deus está completamente interessado na compreensão do Apocalipse. Essa é a ideia. É assim, quando eu escrevo lá, olha, aqui é o Éder que está mandando a carta, é o remetente, o meu objetivo é que você se interesse a ler a carta por minha pessoa, né? E Deus também tem esse interesse. Ele diz, sou eu que estou mandando a mensagem, viu? Pai, Filho e Espírito Santo, não faltou ninguém na família, meu irmão. Pega esse livro aí para ler. Essa é a orientação de Deus aí para seu povo, tá? Então a Trindade está aqui envolvida já no começo do livro. Prosseguindo, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. O prólogo. O prólogo, ele é a parte aí que vai do capítulo 1, versículo 3, né? Até o 7, 8 ali, né? E lá no final do livro, você vai ter o epílogo. Então, prólogo é a parte que você começa o livro, ele vem antes do texto, tá? Pró quer dizer em favor de, na direção de, logo quer dizer palavra, né? Discurso, razão. Então, antes da razão, antes do raciocínio do livro, tem o prólogo, uma espécie de introdução. E o epílogo, né, é aquele que está acima, aquele que está depois, né, das palavras. Então, quando encerrou, ele vai lá e faz um epílogo. Isso aqui é bastante interessante, o prólogo e o epílogo. O prólogo, ele está aqui, ó. Olha o que diz. Bem-aventurados aquele que lê, ouve e pratica as palavras desta profecia. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem, muito bem, muito bem. Na aula passada, nós mostramos para vocês os quiasmos. Você lembra que eu fiz um quiasmo, peguei o quiasmo também do Pauline, peguei o quiasmo também do Kenneth Strange. Então, o quiasmo é aquele discurso que o primeiro verso vai se associar ao último, né? Aí o segundo verso vai se associar ao penúltimo. O terceiro verso vai se associar ao antepenúltimo, até chegar no centro. E aqui você consegue ver o quiasmo, tá? Porque agora a gente está no prólogo e a gente vai fazer a comparação com o epílogo, que é a parte que termina o livro. Pode falar, Wesley. E não deixa de ser um recurso literário, não é isso? Com certeza é um recurso literário judaico, da literatura judaica, o quiasmo, né? Olha só que coisa interessante. Agora eu vou colocar o epílogo e vocês vão ver as semelhanças, né, que temos entre o prólogo e o epílogo. Vamos lá. Olha o que ele fala. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só a coisa interessante, ó. A palavra bem-aventurados tem aqui, ó, no começo, tá vendo? Bem-aventurados, no prólogo. E aí João também usa bem-aventurados aqui, ó. Quando ele fala bem-aventurados, ele fala que é aquele que lê, ouve e pratica. Aí o que é interessante é que aqui ele vai falar aqueles que guardam os mandamentos, aquele que pratica. E, obviamente, se ele não vai praticar algo que ele não sabe, então ele aprendeu, seja por ouvir ou seja por ler. Então está embutido aqui. Aqui no prólogo ele fala, eis que ele vem com as nuvens. E no epílogo ele fala, ó, eis que cedo venho. Aqui no prólogo ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aí ele diz isso no epílogo, eu sou o alfa, o ômega e o princípio e o fim. Uma coisa que acontece é que há uma briga teológica. Porque é o seguinte, essa versão, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos,
em algumas Bíblias foi traduzido assim, aquele que lava as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à vida eterna, né? E aí, Weder, como é que você faz isso aí? Como é que você consegue agora fazer uma explicação dessa problemática aí? Primeiro, se você entende quiasmos, me parece que essa versão de guardar mandamento é a correta. Ora, mas por quê? Exatamente porque ela tem uma correlação com o primeiro capítulo. Bem-aventurado, bem-aventurado, cedo veio, alfa e ômega. Bem-aventurado que pratica, bem-aventurado que guarda os mandamentos. O quiasmo ajuda a gente a entender que, muito provavelmente, a versão melhor desse verso seja exatamente aquele que guarda os mandamentos para que tenha o direito a entrar na árvore, a entrar na vida lá. Não é? Aí você fala assim, não, mas nós somos salvos pela fé, não pela guarda dos mandamentos. Eu sei, mas veja só, se lembra quando Cristo foi interpelado? Mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna? O que Cristo falou para ele? Guarda os mandamentos. Então, assim, o texto não está abolindo a justificação pela fé nem nada, mas também não está contra ao discurso das Escrituras. E pelo quiasmo, bem-aventurado aquele que pratica e bem-aventurado aquele que guarda seus mandamentos, está em correlação. Vamos continuar falando ainda sobre este probleminha teológico, né? Os textos são dois tipos de manuscritos. Um diz feliz o que lava as suas vestes e o outro diz feliz o que guarda os seus mandamentos. E aí? Qual deles está certo? Segunda coisa que corrobora, né? Mas não precisa ser tanto assim, né? Mas enfim, é que é o seguinte: os manuscritos mais antigos eles trazem essa versão: guarde os seus mandamentos. Os manuscritos mais antigos. E são os manuscritos mais recentes que trazem essa versão. Ou seja, pode ser, porque vai que de repente acha um outro manuscrito mais antigo que traz lava as suas vestes. Então, pode ser que com o passar do tempo, na hora do cara fazer uma tradução, houve uma corruptela que deu essa mudança. Mas nenhuma das mudanças estão contrárias às Sagradas Escrituras. Então, ou seja, mesmo assim, a Bíblia não se contradiz, né? Feliz é aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro? É feliz. É feliz para Dedéu, aquele que lava as vestiduras no sangue do Cordeiro. Para que tenha direito à vida? Tem, é. E o outro texto? O outro também, texto não é contrário. Então, qualquer um dos textos não estão contrários à Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui é uma discussão de crítica textual, não é? Os vários manuscritos trazem algumas divergências entre eles e a gente vai pensar sobre elas. Mas nenhuma delas contradizem as Sagradas Escrituras. Continua sendo verdade bíblica qualquer um dos dois textos, tá? Vamos lá. Ver os textos. Por que deu essa confusão, tá? E que um tradutor poderia ter feito isso aí numa noite de sono e ter dado origem. Ô, pastor, Oi, querida. e em que Bíblias dizem que guardar o mandamento? Porque eu procurei minhas Bíblias aqui e todos dizem lavar suas vestes. Olha, querida, eu não peguei as versões, não. Mas, assim, você coloca assim, ó, joga no Google crítica textual e fala assim, Apocalipse 22 aí, né, o verso 12 a 14. Tá? Aí você vai verificar que Tá bom. há dois tipos de versões. Eu acho que a revista corrigida, sim. Eu não lembro. Eu não lembro precisamente. Eu não tive o cuidado de fazer isso aí. Foi uma boa dica que você me deu de acrescentar nesse estudo as versões que trazem essa tradução, né? Mas tem, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo aqui Tá de bom, novo. vou procurar. Vamos lá. O texto das mais recentes tá assim, ó, dos manuscritos mais recentes, né?
Macarioi, que é bem-aventurados aqueles, roi, né? Plinontes tas estolas auton, que lavam as vestimentas nele, né? Então, olha só a coisa interessante. Bem-aventurados que lavam as vestimentas. Veja a palavra, plinontes tas estolas auton. Plinontes tas estolas auton. Aqueles manuscritos mais antigos, lá o que diz guarda os mandamentos, olha só como é que ele é parecido. Macarioi, que é bem-aventurados, roi, que é os, né, é o artigo, né, mas ele pode significar aqueles, né, aqueles. Piontes tas entolas. Veja, pliontes tas estolas, piontes tas entolas, autu. Então, é muito parecido. Eles são muito parecidos, as expressões gregas. Então, alguém numa noite de sono podia ter mudado o texto na hora de fazer de verter o texto, né, de traduzir, de copiar o texto, e por isso é que pode ter dado aí quer dizer, foi exatamente o que aconteceu, a gente só não sabe qual era o original, né? Não temos mais originais, então não dá para saber precisamente. Isso aí não causa problema na gente, porque a gente lava as vestiduras no sangue do cordeiro, não tem nenhum problema com isso, e a gente também guarda os mandamentos, então não tem problema com isso aí, tá? Quem vai procurar problema com isso, obviamente, é o meio que não gosta de guardar o mandamento, né? Aí vai querer falar que essa versão mais antiga, essa é bobeira e joga ela de lado e fica com essa outra versão que a gente acaba tendo aí a versão mais recente, tá? Mas existe essa problemática aí, já fica atento, né? Bem, o texto também fala aí, né, da vinda de Jesus. E aí vem Apocalipse 1:10, né? Ele falou lá no Apocalipse 1, verso 7, né? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até aquele que os transpassaram. É interessante que o texto tem uma relação com os evangelhos, né? Mateus fala dele estar vindo nas nuvens, fala das pessoas lamentando, fala dos salvos, né? Então, enfim, o texto tem uma correlação aí, e isso é importante. O que é importante? É que Deus já introduziu o Apocalipse com a esperança cristã, que é a volta de Jesus para tirar a gente dessa miséria aqui. Que a gente possa matar um pouco da angústia que a gente sente no coração causado pelos montes de problema que tem na sociedade atualmente aí, com a esperança de que em breve Jesus voltará. Essa é a grande esperança, né? Bem, prosseguindo, isso aqui é interessante, porque ele começa lá falando, feliz é aquele que vê, feliz é aquele que ouve e tal tudo, porque o tempo está próximo. Que tempo está próximo? Da vinda de Cristo. Essa é a ideia. Então, o livro vai tratar das coisas desde o período de João ali, né? Até a vinda de Cristo. Ou seja, ele vai trabalhar o ministério de Cristo desde o período de João ali, né? Desde o período dos apóstolos até a vinda de Jesus. Quando quem não leu, quem não ouviu e quem não guardou os mandamentos vão lamentar ao ver Jesus voltar, enquanto os servos de Deus vão ficar felizes demais, né? Apresentando a vinda de Jesus visível também, né? Bem interessante esse aspecto. Apocalipse 1:10 tem uma outra problemática aí. A expressão que remera. Criaque do Senhor e remera é dia do Senhor, né? O João, ele fala que ele foi arrebatado no dia do Senhor para que ele pudesse ter a visão aí de Apocalipse. Dia do Senhor pode ser o dia do juízo, pode ser o dia do imperador, pode ser o domingo, dia do Senhor Deus Sol, ou pode ser o sábado, dia do Senhor.
Eu não consegui pegar para mandar para vocês, mas eu vou ver se eu consigo. Mas há outros estudos aí na internet dos nossos teólogos. Eu vi que o TCC ou o TCC foi o mestrado, a tese, né, do professor Flávio, lá do IAN, com quem eu tive aula, ele faz exatamente essa abordagem, a abordagem desse texto aí, que é a que remera, provando que o dia do Senhor ali era o sábado, e não o dia do imperador, o dia do juízo, enfim, né? Então, como é que a gente sabe que o Kiriaque remera é o dia do Senhor? Gente, por todo lado das escrituras fala que o sábado é o dia do Senhor. Próprios 10 mandamentos. Não, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o sábado do Senhor teu Deus. É o sábado do Senhor. É o sábado que pertence ao Senhor. Ele é o Senhor do sábado, diz o Jesus falou. Ele é o Senhor do sábado. Ele não falou o Senhor da segunda-feira, do domingo, nem nada. É lógico que ele é Senhor de todo o universo, mas ele se autodeclarou: eu sou o Senhor do sábado. De modo que o dia do Senhor é o sábado. É isso que João refere-se ali. Mas, queridos, isso também não precisamos bater a cabeça. Porque é o seguinte, a Bíblia não manda descansar na segunda-feira, na terça, na quarta. Se João tivesse tido a visão na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, isso não faria do dia que ele teve a visão, um dia de guarda. Quer dizer que um profeta só pode ter visão no dia de sábado, no dia de domingo? Não. Deus toma o profeta em visão quando ele quer, na hora que ele quer. Então, o que aqui remera não faz diferença nenhuma esse dia do Senhor, tá? Embora as evidências escriturísticas sejam inclinadas mais para o dia do sábado, tá? Mas é importante você saber que vai ter gente que vai falar que pode ser o dia do juízo, pode ser o dia do imperador, pode ser o domingo, pode ser, tem toda uma possibilidade, mas é muitíssimo menor do que a possibilidade de ser o sábado. E aí, então, a gente põe o comentário aqui de Arnaldo B. Cristianini, ali no livro Subtilezas do Rego. Ele diz assim, ó, usar o Apocalipse, tá? O dia do Senhor, em que João teve a visão, é o dia em que ele apenas teve a visão. Isto é, o verso não está dizendo qual é o dia de guarda, mas o dia em que ele foi arrebatado pelo Espírito Santo. Acabou. O texto não está ensinando que o domingo é o dia de guarda, nem o sábado é o dia de guarda. Não, o texto não está falando disso. O texto está falando no dia em que João teve a visão. Podia ser no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas como ele disse que é o dia do Senhor, escrituristicamente, a única evidência que nós temos é que o dia do Senhor seja o sábado. A primeira cena aí de Apocalipse, Apocalipse 1, 12 a 18, diz assim. A primeira cena do Apocalipse é Cristo, com vestes talares. Talares é vestes que vão até os talões. Então, as vestes vinham até o pulso dele e até o tornozelo. O que isso significa? Não é? Vamos ler lá. Lembremos aí que o livro é a revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. E que isso significa que temos que conhecer a Bíblia toda, pois nela estão espalhadas as traduções aí, né, dos símbolos que vão ser empregados aí na profecia. E aí, olha só que coisa interessante aqui, curiosa. A igreja, nessa época, contexto histórico, né, estava sendo perseguida, ano 95. Seus líderes estavam sendo torturados para delatarem onde os cristãos estavam. Onde era a fonte, ali onde era a igreja, onde os cristãos se reuniam. Eram torturados e mortos. João era a última testemunha ocular de Jesus. E ele estava velho e preso numa ilha. Então, o João e toda a igreja estava apavorado. Parecia o fim da igreja. Os romanos se colocaram a perseguir a igreja com violência, com rigor. E agora? E agora o último camarada que viu Jesus, que andou com Jesus, que podia ensinar o evangelho, onde é que ele estava? Trancado numa ilha. E velhinho, prestes a morrer. Então parecia que a igreja já estava no fim, já era a igreja.
É aí que Jesus Cristo aparece a João. Mas ele não aparece como um Jesus mero homem, não. Ele aparece com a sua divindade aí. Nesse contexto, Cristo aparece a João como Deus, passeando pelos candelabros e segurando as estrelas em suas mãos, para assegurar que ele estava junto da igreja na crise e tinha seus líderes nas suas mãos. Por quê? Porque ele vai falar que, em Apocalipse 1:20, que as 7 igrejas, que os 7 candelabros representam as 7 igrejas, e que as estrelas na mão dele são os anjos. Anjos, angelos, tanto no grego como malak no hebraico, anjos quer dizer mensageiro. Então, os seus mensageiros estão nas minhas mãos e as 7 igrejas também estão na minha mão. 7 quer dizer símbolo de completude. Então, toda a igreja minha, eu estou passeando nela e estou acompanhando ela, estou junto com ela na fornalha, que nem ele esteve ali com os meninos na fornalha ardente. E com as estrelas na mão, ele está dizendo, meus líderes estão aqui nas minhas mãos, estou cuidando dos meus líderes. Ok? Essa é a mensagem que ele está passando para João. Ou seja, na época que o João está apavorado, na época que o João está com medo, que os irmãos estão com medo, que os líderes estão com medo de morrer, que estão com receio da igreja acabar, Cristo está falando, eu estou aqui, galera. E vocês, líderes, não tema não, estou segurando vocês na minha mão, da minha mão ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas, né? Cristo disse isso. Vamos dar uma olhadinha no santuário para a gente entender essa questão do candelabro. Deus mandou Moisés construir um santuário conforme o modelo que lhe mostrou no monte. E ele era constituído de um pátio, que era essa parte externa. Aí, depois do pátio, tinha lá uma tenda. E essa tenda ela tinha 2 partes. A primeira parte dessa tenda era um quarto ali chamado Santo, que representa a primeira fase do trabalho de Cristo no céu. Nós já estudamos isso quando estudamos o santuário. E aí tem a terceira parte do santuário, que é o Santíssimo. É um compartimento denominado Santo dos Santos, ou Santíssimo, que representa a segunda fase do ministério celestial de Jesus, na qual ele faz o juízo. Bora lá. Aqui, nós vamos ver aqui o pecador entrando, né? Trazendo ali ao pátio um cordeiro, que era examinado pelo sacerdote, e se o cordeiro fosse aprovado, tinha que ser branco, de 1 ano, sem defeito, né? O pecador transferia os seus pecados para o cordeiro com uma oração e matava o cordeiro, representando que Cristo morreria por causa de nossos pecados. Lembrando, o cordeiro vivo, como já estudamos no santuário, representava a vida de Jesus. E ele tinha que ser branco, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Por quê? Porque representaria a obediência perfeita da vida de Jesus. Então, o cordeiro ali representava a vida de Jesus. Agora, quando o pecador confessava os pecados sobre ele, simboliza os nossos pecados caindo sobre Cristo ali no Getsêmani. E quando o pecador matava o cordeiro, simbolizava que os nossos pecados matou a Cristo. Então, a morte do cordeiro ali no pátio representava o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Prosseguindo. Depois que ele matava o cordeiro, abria o cordeiro para ver se tinha algum câncer, alguma coisa. Se ele tivesse direitinho, pegava o sangue dele, levava o cordeiro ali para o altar de holocaustos, né? Que ficava mais no centro ali, né? Um altar de holocausto, e colocava ele para queimar ali. A maior parte se colocava ali na brasa diretamente ali, né? Numa grelha, e uma parte colocava na panela, e o sacerdote tinha que comer parte da carne, tá? Cerca de 1 grama de cada sacrifício. Qual a finalidade disso, Ed? Isso aí é tipo Santa Ceia. Eles estão comendo o corpo de Cristo. Era o mesmo simbolismo. Depois que ele saiu desse móvel que representava a morte de Jesus e que Cristo pagou todo o preço do nosso pecado, o sacerdote vinha com o sangue do cordeiro até essa pia, né? E aí, o que ele ia fazer? Ele lavava suas mãos e os seus pés. Ou seja, ele saía de um móvel que representava a morte, que era o altar de holocausto, e vinha para o móvel que tem água, que representa a vida. Ou seja, ele sai da morte para a vida. Essa pia representa a ressurreição de Jesus antes dele entrar no céu. Então, Jesus não morreu e foi para o céu. Não, Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Agora,
Depois que o sacerdote lavava as mãos, ele entrava com a tigela de sangue no santuário, né? E o que Cristo fez após a sua ressurreição? Ele como nosso sumo sacerdote? Simples. Jesus Cristo subiu para o céu, como diz Atos 1:9. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu à vista deles. Então, assim como o sacerdote entrava na tenda do santuário lá, o compartimento santo, Jesus também ascende ao céu. Este ato representa que, como o sacerdote saía da pia e entrava no compartimento santo para interceder pelo povo, Cristo, nosso sumo sacerdote, após a ressuscitar, subiu ao céu para interceder por nós no santuário celestial. E esta é a mensagem inicial de Apocalipse. Vestes talares e 7 castiçais. No santuário que Deus mandou Moisés construir, os sacerdotes entravam diariamente no compartimento santo, onde estava o castiçal, com 7 lâmpadas. Aí aqui está a imagem aqui para você entender. Tá vendo? O sacerdote entrava lá, tinha lá 7 lâmpadas. É o mesmo simbolismo de Cristo entre os 7 candelabros. Assim como o sacerdote alimentava as lâmpadas com azeite, é Cristo que dá o Espírito Santo para a igreja continuar iluminando o mundo. É sua intercessão nos altos céus que nos confere o Espírito Santo para nós iluminarmos a terra. Essa é a lição que Cristo está nos passando aqui. Cristo, após subir ao céu, é visto no compartimento santo de Apocalipse, para interceder, como revela a Bíblia. Eis a nossa oportunidade de fazer como os israelitas, né? Depositar os nossos pecados sobre o Cordeiro de Deus, a fim de que o nosso sacerdote pleiteie a nossa causa. Então, a mensagem primeira que Deus nos dá para o Apocalipse, ou seja, a primeira coisa que você precisa compreender no Apocalipse é que Jesus, o grande campeão, está intercedendo por nós. É que ele agora lá está brigando por você. Cristo não está lá no céu para lascar você. Ele, sendo onisciente, poderia te lascar sem ir para lá, sem morrer. Não, ele morreu para te dar salvação. Ele está agora no céu, é o que Deus quer passar na mensagem para você. Você está passando por dificuldade, problema? Deus está com você aqui, mas ele também está no santuário celestial, fazendo o quê? Intercedendo por você. Essa é a mensagem inicial do livro do Apocalipse, para João e para todos nós aí, correto? Vimos que a primeira cena do Apocalipse é Cristo no meio de 7 candelabros. Trata-se de uma indicação do ministério sacerdotal de Cristo após sua ascensão. Ali, parece que sua intercessão é no sentido de garantir a existência e manutenção da igreja e de seus líderes. Por isso, mesmo ele estando a interceder no céu, a cena ali representa eventos terrestres, que garante a presença de Cristo com o seu povo e a manutenção de seus líderes. Ele está dizendo assim, habito num céu, né, alto e sublime, mas também habito com aquele que está contrito de coração. Cristo no meio de 7 candelabros, ou seja, Deus presente com a sua igreja, mostra que a igreja estava evangelizando. Por que mostra que a igreja estava evangelizando? Porque ele, em Mateus 28, falou assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse eis que estou convosco é conclusivo. Se você está pregando o evangelho, fazendo discípulo, batizando as pessoas, aí Deus está com você. E se ele disse para João que ele estava com a igreja, significa que a igreja estava cumprindo a missão. E aí eu faço uma apresentação aqui para você, uma pergunta, né, uma indagação, uma interpelação. Você está pregando evangelho? Ou você só está na igreja na expectativa? Espectador. Senta a poupancinha na cadeira e fica lá assistindo sermões maravilhosos. Hoje em dia, nem estão indo mais para a igreja alguns. Estão ficando em casa, assistindo na internet a pregação. Faz até na cama, pô. O cara pega no travesseirinho, deixa eu pegar uma travesseira aqui. Travesseirinho. Oh, delícia, deixa eu assistir pregação aqui agora.
E não está se envolvendo. Ai, ó a cena aí. Ó como é que está a igreja. Como eu estou aqui. Mr. Web. Queridos, a gente precisa pregar o evangelho. Dá um jeito, meu irmão. Dá um jeito. O Escritura foi formado para formar professores de Bíblia. Você não está aqui só para papar sermão, ouvir um bom estudo, aprender mais. Você está aqui para se encher, para transmitir. Você, ao receber do Espírito, do seu interior flui rios de água viva. Ou seja, você não recebe para represar, você recebe para fazer correr. Você é rio, meu amigo. Deus quer que você pregue o evangelho. Portanto, meu irmão, se movimente, se movimente. É o desejo de Cristo Jesus. A carta é endereçada às 7 igrejas na Ásia. Apocalipse 1:12. Contudo, ainda que igrejas literais, mesmo isso tem um simbolismo, pois havia diversas igrejas na Ásia, bem mais do que as 7. Como compreender, então, a intercessão de Cristo relacionada aos símbolos das 7 igrejas? Será que ele só intercedia pelas 7 igrejas? Será que ele só estava no meio das 7 igrejas? Não. 7 é um número de plenitude. De modo que Cristo está dizendo que ele está com toda a igreja. Ele está com todos os servos dele. Todos os líderes dele estão em suas mãos. Na primeira cena, Cristo aparece como Deus, com vestes talares, entre os 7 castiçais, com 7 estrelas na mão. O que isso significa? Bem, a igreja estava sendo perseguida pelos romanos, todos os apóstolos haviam morrido, com exceção de João, que já era velho, estava preso na ilha de Patmos. O futuro era nebuloso, parecia o fim da igreja. Foi aí que Cristo se manifestou a João como Deus, no sentido de dizer, não temas, eu estou aqui, amigão. Eu vou garantir aqui que você seja um campeão. Foi igual ele fez com Josué. O que ele fez com Josué? O Josué, ele era o servo de Moisés. Gente, o Moisés é o Pelé das profecias, pô. O cara era top, o cara é o ápice. E o Josué era o servo. Aí o Deus falou, ó, põe o Josué como seu substituto. Aí Moisés chega e dá notícia para Josué. Um menino. Ó, Joshua, né? Ó, Yahoshua. Chega aí, mano. Já falou assim, ó, você vai me substituir. Imagina a cabeça desse cara. Falou, pai do céu. Vou ter que substituir o Pelé na final da Copa do Mundo. Se perder, a culpa é minha. O cara ficou apavorado. Era que nem o João, tá apavorado. O que eu vou fazer? Eu sou o último. Deus, eu não consigo levar a obra adiante. Tô preso aqui. Josué também estava sentindo mal. Aí, ó, como é que Cristo se manifesta para Josué? Cristo aparece para Josué. É o que ele fala. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor teu Deus é contigo e estará com você por onde quer que você ande. Essa é a mensagem do Apocalipse no período em que foi escrito. Cristo vem como Deus para dizer, estou aqui com você como estive com os servos meus no passado. Não te abandonei. Meus líderes, vocês estão nas minhas mãos. Minha igreja, estou andando no meio de vocês. Eu estou com vocês. É por isso também que Cristo se revela como aquele que esteve morto e reviveu. Logo no começo ele fala isso. Aquele que esteve morto e reviveu. Que tem a chave da morte e do inferno. Por que ele fala isso? Inferno é sepultura, tá? Por que ele fala isso? Ele tá dizendo para João e para a igreja daquele período, sendo perseguida, morta, eu morri e ressuscitei. Eu tenho o poder de ressuscitar vocês. Eu tenho a chave para abrir a sepultura e ressuscitar vocês. Então não fiquem com medo da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. É o que Cristo está dizendo, né? Agora, toda essa visão não era só para aquele período, tá? Porque olha só o que diz Apocalipse 1, verso 19. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Assim, as que são, era tudo que estava acontecendo no momento. A perseguição, os sofrimentos e tudo mais. Então, o livro de Apocalipse é escrito para essa primeira finalidade, para descrever as coisas que são, que estavam ocorrendo. Mas também o livro tem uma segunda finalidade, né? Que é descrever também as coisas que hão de ser depois dessas coisas que estão acontecendo.
Então, o livro do Apocalipse não só fala daquele período, mas ele fala também do futuro da igreja. E é por isso que a gente vai crescer aqui no estudo, né? A gente vai verificar essas 7 igrejas e vamos ver no próximo estudo o que isso significa para nós. Eu quero terminar com uma comparação aqui, uma analogia tremenda. Se vocês olharem a Bíblia lá, não vou conseguir pegar aqui agora, não sei o tal celular, mas assim, você vai ver que na veste do sacerdote, tinha 2 pedras em seus ombros. Pedras de ônix. Eu não sei se você já viu a pedra ônix, é uma pedra negra. É linda, 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 linda. Vamos ver se a gente pega aqui na internet uma pedra ônix para vocês verem. Eu estava estudando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, a pedra ônix. É uma pedra negra, bonita demais, tá? Vamos pegar a pedra ônix aqui para deixar na tela para vocês verem. Tá vendo aqui? Ó, olha que pedra maravilhosa. Eu tinha uma pedra ônix e perdi ela, comi ela, não sabia o valor dela, senão eu tinha guardado. Ela tem uma aparência tipo metálica, sabe? É um preto, mas é tipo metálico. É coisa linda. E o que tinha nos ombros do sacerdote? Tinha 2 pedras ônix. Pedras negras, e elas eram assim, cravejadas. Não sei se você fala cravejada, mas assim, elas tinham os nomes das tribos de Israel com ouro, sabe? Talhada, será? Talhadas nela, sabe? Com ouro. Então você imagina que coisa linda, a pedra negra e o contraste do ouro ali. E tinha 6 tribos no ombro, 6 tribos no outro. Essa era a roupa do sacerdote. E o sacerdote, toda vez que entrava no santuário, ele carregava nos ombros os nomes das tribos. E aí a gente vê Isaías 9, verso 6, que diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, o seu povo, você está sobre os seus ombros. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que vai entrar ao santuário carregando você. Você, meu irmão, entra no santuário por meio de Jesus Cristo. E a salvação sua, ela é conquistada porque Jesus carrega você. Que você possa entender que essa é a mensagem do Apocalipse para você. Jesus está como sacerdote nos trazendo a salvação. E você que está no ombro de Jesus, tome vergonha na sua cara e não viva como qualquer um, não. Viva como o ouro daquele talhado ali, ó. Eu sou Rubem, sou Levi, sou Judá, como aquele que Cristo está carregando. Viva a altura do reinado, porque você é príncipe e princesa de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Assim a gente termina a nossa aula. Não sei se a gente consegue ter aula amanhã, não sei. Eu estou numa correria de trabalho tremenda e a aula 2 ainda não está formada ainda, né? Eu tenho que arrumar tempo para formar as aulas, mas aqui fica aqui a aula de Apocalipse 1. Que Deus abençoe, vocês têm um momento agora de vocês falar. Amém, pastor. Amém. Tem pergunta aí? Pode fazer. Eu vou abrir no grupo lá enquanto vocês estão aí. Deixa eu parar de gravar aqui, então. Tá bom. Quando você falou do dia do Senhor, né? Isso eu estava vendo o ano passado. Eu vi em Amós, Joel, Miqueias e Zacarias, acho que também, vários, sabe aqueles títulos assim que tem nas Bíblias? Então, falando do dia do Senhor. E eu vi isso, estava lendo, e vi que aquilo se repetia muito. Então, eu comecei a procurar em todos os livros assim, proféticos do Velho Testamento, né? E achei nesses livros. E comecei a estudar eles, cada coisinha disso, desses títulos, né? O que dizia. E era praticamente, parecia que estava falando sobre o juízo de Deus. Então, eu queria te perguntar o que você acha disso. Porque você falou que é o dia do Senhor, né? No sábado. Onde também a Bíblia também fala muito, muito sobre isso. Que o Senhor, que Deus é o Senhor do sábado. Mas também tem isso falando nesses livros sobre o dia do Senhor, que fala basicamente sobre o juízo e tal. Muito bem, querida. Muito bom. É o seguinte. A pergunta que você fez não é tão simples quanto as palavras que saíram da sua boca. Há teses
de mestrado, doutorado e artigos sobre esse tema, tratando do grego, do hebraico, do latim. Como eu mostrei para vocês, há pessoas que pensam que é o dia do juízo por conta dessa expressão. Há pessoas que pensam que é o dia do imperador, porque em latim, já na época ali, mas acho que é mais posterior a João, que vai começar a surgir essa... Tem uma expressão em latim também, que era que a que remera, se referindo já ao dia do imperador, né? Que o imperador era o senhor ali, né? Tinha também o dia do Deus Sol, que também era referido assim. E tem aquela do sábado. Então, são 4 possibilidades. Isso se resolve lendo os artigos. Eu vou tentar pegar os artigos e jogar no grupo para que você possa ter uma consideração melhor sobre Kyriake Remera, tá? Então, é mais provável, mesmo ainda com todas essas possibilidades, que seja o dia do Senhor. Por exemplo, João, ele não está falando de juízo ali. Eu fui arrebatado no dia do juízo. Não parece. Não parece o que ele está se referindo. O contexto não traz nada Verdade. disso. O contexto não traz nada disso. Então, explicações como essa que eu te dei, os teólogos eles vão passar para cada uma dessas vertentes. Mas precisa ir nesses artigos para que você possa ver mais profundamente essa questão. Tá? De qualquer maneira, as outras, elas não têm evidências bíblicas. As evidências são históricas, posteriores e extra-bíblicas. Na referência bíblica, o único dia do Senhor aí ou é o dia do juízo ou é o sábado. E a gente verifica aí que não faz sentido ser o dia do juízo, né? Pelo contexto, né? A gente vê isso pelo contexto. Pelo contexto. Então, Entendo. João dizer assim, eu fui arrebatado no dia do Senhor, isso faz sentido, porque foi num sábado que eu fui arrebatado. Estava lá de jejum, orando e lá e tal, tudo, e fui arrebatado. Então faz mais sentido esse aspecto. De qualquer maneira, isso não faz qualquer diferença, porque o texto não está falando de dia de guarda ali, né, precisamente. Né? O texto não está dizendo era o dia que era para guardar. Né? O texto está explicando isso. Sim, isso foi uma dúvida que ficou no ar aí. Queria tirar com você. Eu jogo no grupo ali, beleza? Vou procurar um negócio aí e jogo no grupo. Beleza. Eu queria perguntar se João ele escreveu Apocalipse com a mentalidade hebraica, né? Como eles tinham lá na época. Sempre, sempre, sempre. E isso é importante, né? Se ele escreveu com a mentalidade hebraica, ele não escreveu com a mentalidade grega, nem com a mentalidade romana, né? Isso é importante. Mas é obviamente que você vai ter elementos muito do grego. O João trabalha mais em outros livros a questão do logos, né? Que é, na realidade, uma confrontação ao pensamento grego que tinha invadido o mundo romano, e inclusive o período ali onde ele vivia ali também. Mas você vai ver muito disso. E se você olhar ver a primeira aula mesmo, né, a aula anterior a essa, você vai verificar que uma das formas de você entender o Apocalipse é entender o Antigo Testamento, é entender o hebraico lá, o hebreu, entender a cultura do momento, né, entender a vida do Novo Testamento, e é mente hebraica. Todos eles escrevem com a mente hebraica. Tá? Aprender o hebraico ou aprender a ler ajudaria muito também? Aprender hebraico, aprender grego ajuda muito. Segunda proposição, você não precisa disso. O que está em português está muito bem fundamentado para você se virar. Então, ou seja, eu vou deixar de compreender as Sagradas Escrituras até que eu possa primeiro compreender o hebraico. Primeiro que eu possa compreender o grego. Não, cara. Não. A maior parte das coisas dá para ser resolvida, e o que é principal dá para ser resolvido na sua língua. Agora, um conhecimento do grego, do hebraico, te ajuda bastante. Te ajuda a você entender esses aspectos aí, que é bom. Por exemplo, eu estava vendo ali Macarioi. Macarioi está no plural, porque o oi é o plural masculino. Ó, porque eu falei assim, bem-aventurado ou bem-aventurados? Opa, no grego está bem-aventurados, então vamos pôr bem-aventurados. Então, é muito importante esse aspecto, tá?
Alguém perguntou aqui onde está gravado, o Joel, né? Joel, está gravado no canal Escritura. Eu jogo o link, quando o vídeo sobe, eu jogo o link nesse grupo do WhatsApp, tá? Mas o nome do canal é Escritura, Fé e Razão. Se você colocar Escritura, Fé, já acha. Mas se você colocar só Escritura, não vai achar, não, porque não tem muita relevância, né? Não tem like, não tem curtida, não tem coisa, então o YouTube não referencia ele, né? Meu canal. Então é muito difícil de achar meu canal. Vamos orar? Grande Deus de Israel, nós queremos te agradecer por suas misericórdias e pelo privilégio que o Senhor nos deu de estudarmos Apocalipse 1. Pedimos que o Senhor nos batize com teu Espírito e nos prepare para o seu reino. Que nós entendamos que Cristo é aquele que está levando o seu povo nos ombros para dentro do santuário, nos garantindo a salvação. Pedimos que o Senhor abençoe para que cada um de nós sejamos reavivados, nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bênção Amém. pura. Boa noite. Deus abençoe.